Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do Leia Preta Leia. Estamos aqui na nossa operação quarentena devido à Covid-19. Para quem está me olhando e falando, nossa senhora, essa menina está morrendo de coronavírus, isso não é coronavírus, espero, né? Embora a gente esteja todo mundo quarentenado aqui. Então, desculpe se incomodar alguns de vocês. Voltando aos nossos vídeos, de tentar ajudar vocês a passarem por essa quarentena, essa auto-quarentena privilegiada, para quem pode, de uma forma mais leve, mais legal, tendo coisas para fazer. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre documentários que estão na Netflix e em outros lugares também, para que vocês possam aprender um pouco mais, saber um pouco mais o que está acontecendo no mundo, mesmo estando aí quarentenados, fechados dentro de casa. Vocês já estão cansados de ver as notícias no Band News, Globo News, na Globo, para vocês saberem sobre outras coisas. E aí, antes mesmo de começar o vídeo, higieniza o seu celular, higieniza o teclado do computador, lava as mãozinhas e só aí se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo para você, né, dar aquele amor, aquele suporte para esse projeto. No Brasil tem muita gente que tem Netflix, imagino que dentro das classes médias, né? Imagino que muitos de vocês que estão quarentenados têm Netflix em casa. E a Netflix tem pérolas. Não tem tantos filmes maravilhosos, mas ela tem pérolas de documentários, tanto produzidos por outras produtoras quanto produções próprias da Netflix. E eu fiz uma lista de livros para vocês lerem agora na quarentena no vídeo anterior, mas hoje resolvi dar uns documentários mais para vocês passarem essa quarentena aprendendo alguma coisa, né? Entendendo mais do mundo que os rodeia, e esses documentários estão quase todos na Netflix e os que não estão vão estar no YouTube e no Globoplay. O primeiro documentário que eu vou indicar aqui pra vocês é o documentário Feministas, o que elas estavam pensando. É um documentário próprio da Netflix, ele foi lançado em 2018. Ele é dirigido por uma diretora chamada Johanna Demetrakas e ele se baseia numa série de entrevistas com mulheres, né, que hoje já são mulheres idosas, de diferentes idades, que foram mulheres jovens nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos. E até mulheres muito famosas, como a atriz Jane Fonda, são entrevistadas pela diretora. A narrativa ela parte de uma premissa em que as mulheres de diferentes idades, origens, né, são entrevistadas pela Demetrakas e pela sua equipe de assistentes sobre temas de feminismo, e isso se ancora no livro Emergência, que era um livro de retratos que foi publicado pela fotógrafa Cynthia McAdams, que mostrava fotos de todas essas entrevistadas ali na década de 70. E esse livro mostrava as mulheres de uma forma muito mais crua, com esse feminismo eliminando restrições culturais, eliminando regras sociais. Então não era um livro de bonitas, né? Era um livro cru, de verdade. E aí o documentário ele revisita essas fotos dessas mulheres, e aí ele contém as entrevistas dessas mulheres e trata de temas variados como amor, como sexualidade, como gênero, como matrimônio, como maternidade, como aborto, entre outros. O próximo documentário foi um documentário que eu já fiz um comentário sobre ele aqui, que é o documentário 13ª Emenda, de 2016. Ele é um documentário da Netflix e ele é dirigido pela Ana Duvernay, que é a diretora dos filmes Selma e da série nova Os Olhos que Condenam, que eu não assisti, né, porque manter a sanidade mental. Eu fiz um comentário sobre ele, vou colocar o link dele aqui. Ele é um documentário que fala da 13ª Emenda dos Estados Unidos, que é a emenda que liberta os escravos, mas ao mesmo tempo não liberta os aprisionados. Então faz uma ligação direta entre o racismo estrutural americano, que também existe no Brasil, e a população encarcerada, que grandes vezes é mais feito por homens negros. O documentário inclusive traz uma estatística de que 1 em cada 3 pessoas encarceradas nos Estados Unidos é um homem negro. O próximo documentário que eu vou indicar para vocês é o documentário Democracia em Vertigem, que foi dirigido, narrado, pensado pela jornalista Petra Costa. Era jornalista? Não, a diretora Petra Costa. Esse é um documentário da Netflix também. Esse documentário concorreu ao Oscar de melhor documentário no ano, né, nesse ano de 2020, infelizmente não ganhou. Esse é um documentário que vai falar dos caminhos incertos da nossa democracia e como a jovem democracia brasileira está começando a ruir pouquíssimo tempo depois dela ser iniciada. E aí ela vai de uma narrativa desde as
passeatas de 2013 até a eleição do Bolsonaro, mas fala da questão da Operação Lava Jato, ela vai falar da ditadura militar e inclusive da relação que a família dela tem com o governo, né? Porque, pra quem não sabe, o avô dela era da empresa Andrades Gutierrez, que é uma das empresas que foi lavada pela Operação Lava Jato. Então ela faz uma costura no documentário que é tanto da vida pessoal dela como da vida do Brasil. É muito interessante, tem muita gente que critica, mas eu acho maravilhoso. É um documentário um pouco forte, mas eu recomendo que vocês assistam e vão dar aí, né, um pouco de atenção para a produção nacional. Próximo documentário é o documentário Privacidade Hackeada de 2019, que o nome dele é The Great Hack. Ele é um documentário que fala sobre aquele escândalo de dados, de vazamento de dados que aconteceu no Facebook em 2018, e relacionando aquela empresa de venda de dados, a Cambridge Analytica. E ele é produzido e dirigido por Gianni Nojain e Kani Emmer, de consultoria que chamava Cambridge Analytica e do Facebook, e ele é recontado através da história de um professor americano que descobriu que os dados deles estavam sendo usados para meios escusos. E esse professor descobriu, junto com mais de 240 milhões de pessoas, que as suas informações pessoais estavam sendo hackeadas no Facebook para criar perfis políticos e influenciar as eleições americanas de 2016. Então esse cara, ele embarca numa jornada para levar essa questão à corte, porque a lei americana não protege, né, os seus dados, nas suas informações digitais, mas a lei britânica sim. Depois, o documentário Cowspiracy, Conspiração da Vaca, por assim dizer, de 2015, ele está na Netflix agora. Eu assisti esse documentário em setembro ou outubro do ano passado. Ele é um documentário aterrador, que foi o documentário que foi uma das razões que me levou a parar de comer carne, a me tornar ovo-lacto vegetariana, que é o que eles chamam, porque ele me chocou muito, porque ele expõe, né, como essa agropecuária intensiva, que inclusive é uma das lideranças de produção no Brasil, está dizimando recursos naturais, está produzindo dióxido de carbono, está acabando com a natureza, e como tem um lobby da agroindústria para acabar com qualquer intenção ecossustentável. E também fala muito sobre a questão dos ambientalistas do Brasil, que é o país que mais mata ambientalista no mundo. Ele é um documentário que tem alguns exageros, ele é numa narrativa pessoal de um cara que fala, um bro, né, que fala e faz a questão, e tem umas estatísticas que são meio exageradas, mas faz muito sentido, porque a agroindústria tem um peso muito grande na poluição e acaba sendo uma ferramenta de divulgação do meio vegano, né, de vida, de por que a gente deveria parar de consumir produtos de origem animal. O próximo documentário estava no YouTube, mas agora tem na Netflix, que é o documentário A Máscara em que Você Vive, de 2015. Esse documentário, o título dele tem um trocadilho, porque é The Mask You Live In, é o nome do documentário em inglês, e a palavra mask, além de máscara, tem um trocadilho com a palavra macho, né, masculino e masculinidade. O documentário trata dessa máscara que é usada por muitos homens na nossa sociedade para esconder, que é uma máscara baseada nessa masculinidade performativa, agressiva e frágil. Então ele trata de um dos temas mais tabu da nossa sociedade, que é a construção cultural daquilo que é ser homem, porque as feministas vêm falando há muito tempo sobre a construção cultural do que é ser mulher, e agora a pesquisa de gênero tem falado sobre a construção cultural do homem. Esse documentário ele passa nos Estados Unidos e fala dessa máscara que é o estereótipo de ser homem, que é o menino não pode chorar, que não pode ter dúvidas sobre si, não tem que ser pegador, né, tem que ter uma sexualidade performática e promíscua, que ele tem que ser agressivo, não pode correr de briga. E aí ele questiona os efeitos nocivos dessa máscara, dessa masculinidade frágil, na criação de crianças, de meninos e jovens que vão aprender dentro dessa sociedade a fingir e a reprimir seus sentimentos para criar esse estereótipo do machão. Então é muito interessante esse documentário, é muito bacana e eu recomendo para vocês. O próximo documentário também fala sobre uma indústria, mas dessa vez a indústria da moda, que é o The True Cost, o Custo Verdadeiro, de 2015. Ele é dirigido por Andrew Morgan e ele explora a ligação entre a pressão desses consumidores que querem produtos de marca de luxo, produtos de alta costura por baixo custo, e a exploração de trabalhadores de fábricas têxteis, né, ao redor do mundo. Então ele fala desse custo verdadeiro, o custo verdadeiro que uma roupa tem, que não é só apenas o custo econômico, mas o custo social. E ele vai basear o discurso dele, inclusive, na
no desastre tecnológico que aconteceu, que foi o desmoronamento de uma fábrica em Bangladesh em 2015, se eu não me engano, 2009, que matou quase 2.000 pessoas que eram funcionários de fábricas têxteis. Então ele vai explorar como essas pessoas vivem, que tem trabalho infantil, que as mães levam as crianças para o trabalho, que elas ganham muito pouco e que esses países eles têm leis mais flexíveis de trabalho e por isso as indústrias têxteis usam disso. E ele não fala apenas do fast fashion, de Riachuelo, de Forever 21, de H&M. Ele fala inclusive de grifes que usam esse trabalho semi-escravo para a produção de roupa. Assim como o Cowspiracy pode mudar sua mentalidade com relação ao consumo de carne, The True Cost pode mudar o seu pensamento com relação ao seu consumismo de roupas, sapatos e acessórios. O sexto documentário é o documentário Pandemia de 2020, que acabou de ser lançado na Netflix. Esse é um documentário que tem um teor quase, digamos, profético. Ele é uma série documental que foi feita em 2018 e 2019, que não tem a ver com coronavírus, por incrível que pareça. Ele fala de todo o processo de especialistas envolvidos no combate a uma epidemia e fala sobre a possibilidade do surgimento de uma nova pandemia, isso antes mesmo de ter aparecido o primeiro caso de coronavírus. O foco do documentário não é o coronavírus, quando eu comecei a assistir eu achei que era, mas fala do vírus influenza, que é o vírus da gripe, de como vários especialistas ao redor do mundo estão tentando encontrar uma cura, um tratamento, para que isso não se torne uma nova gripe espanhola. E isso antes mesmo de ter acontecido esse desastre, né, que é a pandemia do coronavírus. O sétimo documentário, ainda nessa linha política, é o documentário Absorvendo o Tabu de 2018, que ganhou o Oscar, né, de documentário de curta duração. Ele é um documentário indiano, escrito e dirigido por Raya Zetabish. Ele acompanha o cotidiano dessa comunidade rural, é uma vila chamada Harpur, em que a menstruação é um puta de um tabu. Nesse momento em que a menina menstrua, ela deixa de ser criança, ela é considerada mulher, e nesse momento ela é obrigada a parar de estudar, e aí ela já está apta para se casar, mesmo que ela tenha 12 anos de idade. Então, esse machismo que tem nessa cultura resulta na falta de produtos de higiene adequados. Então essas meninas, elas usam papel, tecidos sujos, folhas e até cinzas para lidar com os vazamentos da menstruação, e as infecções dos órgãos reprodutivos das meninas é muito comum nesse lugar. Então essas mulheres, elas foram implementadas uma máquina que produz absorventes biodegradáveis. Essa máquina está ajudando essas mulheres tanto a vencer o tabu da menstruação, quanto a ter a sua independência financeira. É um documentário muito foda, muito bom, todo produzido por mulheres, eu recomendo. Um outro documentário mais jovem da Netflix, né, de 2020, é um documentário para quem gosta de documentários sobre animais, tipo Planeta Terra, né, que é aqueles documentários National Geographic. Eu adoro, é um documentário bom pra você botar lá e relaxar, que é o documentário A Terra à Noite, que eles usam uma nova tecnologia que captura toda a luz, a obturação da luz da Lua, por exemplo, e conseguem fazer filmagens super focadas em comportamentos de animais noturnos em vários lugares do planeta. Muito legal, super bom para relaxar, para assistir com as crianças, recomendo esse aí. O próximo documentário é um documentário que ele não é engraçado, mas ele tem um ponto de engraçado, né? Um ponto de graça, que é o documentário Fire Festival de 2019, que conta sobre esse festival de música da Ilha Fire, que deu super errado. Foi um festival de música que era feito para milionários e que várias pessoas pagaram muito caro para fazer. Inclusive o dono desse festival contratou super influencers como Didi Hadid e sei lá, Kylie Jenner para poder fazer a propaganda desse negócio. E aí quando as pessoas chegaram na Ilha Fire, não tinha nada pronto. Não tinha lugar para dormir, não tinha comida, não tinha show, não tinha nada. Eles estavam sem água, sem banheiro, sem nada. É aquele tipo de distopia do capitalismo que a gente gosta. Recomendo, muito interessante, tá? O próximo documentário, para quem gosta de história, espiritualidade, essa coisa da humanidade, é uma série documental, A História de Deus, de 2016, que é narrada, né, que é protagonizada pelo Morgan Freeman, né, e ele vai em vários locais da Terra, várias culturas diferentes, explorar diferentes concepções e crenças sobre Deus, os diversos formas que os seres humanos encaram Deus, né? Então ele vai e explora em diversas culturas, religiões e lugares, desde o Egito Antigo até a Índia moderna, até a China moderna. E é muito interessante, também legal para assistir com a família, super introspectivo, Morgan Freeman com aquela voz chiquérrima narrando, né? E tem 2 documentários extras que não estão na Netflix, que é o caso Marielle, o documentário que está
no Globoplay. Eu assisti só o primeiro episódio, não assisti os outros, mas é um documentário que procura cobrir a época da morte da Marielle, que é um documentário jornalístico mesmo, que mostra como foi a situação da morte, a investigação, como tem sido feita ou não feita, né? A questão das fake news que apareceram na época que ela morreu, como os jornalistas provaram que aquilo era fake news. E o segundo é o Holocausto Brasileiro de 2016, que está no YouTube. Posso colocar o link aqui para vocês. Ele é baseado no livro investigativo homônimo da jornalista Daniela Arbex, que também é a jornalista que cobriu os casos da Isabella Nardoni e da Suzane von Richthofen, se eu não me engano. Esse é um documentário bem forte, não é um documentário para crianças, tá? E ele é um documentário que mostra do relato de um dos maiores desastres humanos já acontecidos no Brasil, que foi esse holocausto, né? Esse extermínio de populações que aconteceu no Hospital Colônia de Barbacena, onde mais de 60 mil pessoas morreram ao longo de 40 anos, em que as pessoas eram internadas lá sem nenhuma justificativa e ficavam lá para morrer. Essa realidade dos hospitais psiquiátricos do século XX também aparece no livro, no filme Nise, O Coração da Loucura, que eu super recomendo, tá? Não é um documentário fácil, é um documentário difícil de assistir. Como conclusão, mais uma vez vou deixar aqui alguns avisos pra vocês. Primeiro, fiquem em casa, pelo amor de Deus, se isolem, tá? Segundo, lavem as suas mãos, muito bem lavadas. Vou colocar vídeos aqui de como lavar a mão direitinho. O álcool em gel, para quem não sabe, é uma questão de emergência para quem tá na rua. Se você chegar em casa, quando você chegar em casa, já tira a sua roupa, tira o seu sapato, coloca numa sacola, coloca na máquina de lavar, vai tomar o seu banho, higienize o banheiro. Tome um cuidado absurdo com os seus, né, com as pessoas que dependem de você, como os idosos e as crianças. Evite o contato social e tentem se divertir. Eu tô tentando aqui ajudar. Tem vários canais que estão tentando produzir conteúdo para ajudar vocês a se divertirem. Tem artistas no Instagram fazendo show de graça. Então fiquem em casa, tentem não enlouquecer, evitem ficar olhando, assistindo muita televisão e vamos passar por essas juntos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Desse novo conteúdo do Leia Preta Leia modelo versão quarentena. Se você gostou, dê o seu apoio se inscrevendo nesse canal e deixando o seu like, obviamente depois de higienizar o seu celular e lavar suas mãos. Pra você que acabou de chegar por esse canal, lembre-se que eu tenho um segundo canal chamado Freewini, eu vou colocar o link pra ele aqui, tem vídeos lá geralmente às quartas-feiras, se não vou fazer promessas. Você também pode encontrar esses conteúdos e outros no meu Instagram em @leiapretaleia. É isso, fico por aqui, até mais.